algum caso relacionado à depressão na cirurgia plástica? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Um dos maiores problemas que tem hoje dentro da cirurgia plástica é o paciente que quer preparar para a cirurgia e nesse momento ele não sabe o que fazer. Então, antes de você pensar quando vai ser a sua cirurgia, pensa no fator principal. Quem é que vai estar me apoiando ali? Quem é a pessoa que vai estar fazendo o processo de minha recuperação? Como é que eu vou saber se eu estou apto para voltar para o mercado ou não? Então, antes de você pensar nesse processo da cirurgia, a primeira coisa que você deve fazer é quem vai estar no seu apoio, quem é que dá o suporte que quando você precisar. Porque quando você operar, você vai estar naquele processo de reabilitação. E o processo de reabilitação nada mais é do que você achar que você está doente ou sentir que está doente. E a sensação de doença é uma das coisas que mais causa hoje para o paciente que faz cirurgia e acha que está doente. E só que, lembrando que é uma cirurgia estética, se é uma cirurgia estética, não tem por que você ficar preocupado. Então pensa na questão de como você vai fazer isso. Quem é o responsável por essa cirurgia? Quem é o responsável por mim no período da cirurgia? Então quando você pensa nesses aspectos, você faz o quê? Você analisa bem quem vai estar com você. Porque se você faz essa análise, sem dúvida você vai ter bons resultados. E os resultados vai ser muito positivo para você. Então a parte emocional é uma das coisas que mais interfere hoje no processo cirúrgico. Se você está pensando em fazer a cirurgia sem você ter o suporte que é para responder, isso vai te prejudicar muito. Então, não deixe que isso te prejudique num período tão importante da sua vida, que é o período pós-operatório, o período da sua recuperação, que é nos primeiros 15 dias, é muito importante para você. Frank, eu passei pela cirurgia recentemente. O que eu devo fazer? A primeira coisa é movimentar. Porque se você estiver movimentando, você vai ter bons resultados. Então, se você tem bom resultado, uma das coisas que eu sempre falo para você vai gerar ali, olha, muito resultado positivo para você e para a cirurgia em si. Então, não deixa de fazer movimentações, porque essas movimentações são muito importantes no período pós-cirúrgico e principalmente quando você está entrando no processo pré-cirúrgico. Então, começa a movimentar bastante, começa a tomar bastante líquido, porque o líquido vai interferir muito na sua cirurgia. E se você não tomar água o suficiente, você vai sofrer muito com isso. Então aprenda a tomar bastante água. A água é muito importante nesse período. Então algumas dicas relacionadas à água. Frank, eu vou fazer a cirurgia no mês de março. Vamos colocar assim que você tem 1 mês, 2 meses para você fazer. O que você precisa fazer para mudar? Para você fazer uma cirurgia de sucesso? A primeira coisa que você precisa são os hábitos alimentares e prática de atividade física. E a segunda coisa, ou a terceira coisa aí, você vai acrescentar a água. Porque uma das coisas que você vai consumir bastante nesse período da cirurgia vai ser a água. Então, se você já acrescentar agora, antes da cirurgia, sem dúvida você vai ter bons resultados. Então, eu deixo bem claro para você. Se você tem a vontade de fazer a cirurgia, você está preparado para a cirurgia que vai acontecer em breve, a coisa mais viável que você deve fazer é a questão de você tomar água. Porque se você não tomar água agora, você vai ter muitos problemas no período da cirurgia. Principalmente, o problema que vai ter ali vai ser a questão da cicatrização. O processo de cicatrização depende muito da água, porque a água ela vai nutrir os seus órgãos ali, vai nutrir o tecido que vai estar passando pelo processo cirúrgico e ele precisa de homeostasia. Homeostasia vai ser movimentação, vai ser questão de oxigenação, vai ser vários fatores ali que interferem. Então, antes de você fazer um processo desse cirúrgico, pensa em mudar os hábitos, porque hoje uma das coisas que mais pesa com o paciente que faz cirurgia é vontade de tomar água. E dependendo da época do ano, quem não gosta de água sofre muito. E se você não tomar água adequada, você vai ter muito inchaço, muito edema ali, e isso vai te prejudicar bastante. Então, antes que isso aconteça, faça a primeira coisa, mude seus hábitos, porque a mudança de hábito vai te gerar bons resultados, principalmente na questão da cicatrização. Então, essa é um pouco mais sobre o que você deveria fazer sobre a cirurgia e antes da cirurgia. Recebo muitas perguntas, Frank. Pela experiência que você tem, qual médico você recomenda para fazer a minha cirurgia? Olha, vou ser bem sincero. A maioria das vezes eu não sou muito de recomendar médico porque temos muitos problemas com eles. Um desses problemas é o quê? É você indicar o médico, quando você chegar lá você vai sofrer uma depressão. Por quê? Se você estiver acima do peso, o médico vai virar para você e falar, olha, eu não vou te operar. Então nesse aspecto eu não vou indicar nenhum médico para você. Por quê?
Quando eu vou indicar um médico para você pensando nessa possibilidade, aí gera para você um desgaste emocional muito grande. Você já está aflita, você já tem um dinheiro, você quer fazer a cirurgia, mas você não sabe qual médico operar. Então a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar resultados. Uma das coisas que eu mais oriento para os meus pacientes é: veja os resultados. Se você gostar do resultado de um médico, tenta fazer com ele, que vale muito a pena. Agora, se você não gosta desse resultado desse médico, você não foi com o médico, você não tem afinidade, não faça a cirurgia, porque isso vai pesar muito para você, porque nesse período você vai ter convivência muito grande com o médico. E se você vai ter uma convivência muito grande, não compensa você fazer com uma pessoa que você não tem afinidade. E o médico é questão de você casar, é um casamento que você tem ali antes da cirurgia, porque você tem que ter afinidade com ele. Se você não tem essa afinidade, você vai ter muitos problemas com esse médico e futuramente você pode desgostar até da sua cirurgia. Então é um dos fatores que vai causar para você desgosto e muitas vezes não vai ter o resultado que você vai gostar, vai ser a questão mesmo de como você lidar com o médico, como você lidar com o seu emocional. Aí você já leva para dentro da cirurgia um processo que alguma coisa que o médico fazia te prejudicar. E isso é um pouquinho mais sobre como você escolher bem a cirurgia plástica. Branco, entrei na academia, eu quero praticar uma atividade saudável antes mesmo de começar a fazer a minha cirurgia. Por onde eu devo começar? O primeiro passo é você definir quais são os alimentos que vai te ajudar. Esse alimento ele está preparado para isso? Será que você sabe quais são os alimentos que vão te ajudar? Porque você, antes de você fazer a cirurgia, você precisa passar por esse processo. É um processo lento, um processo doloroso. Mas você vai precisar fazer, porque se você não mudar os seus hábitos agora, vai chegar no período de você mudar, que seria depois da cirurgia, você vai ter uma dificuldade. Eu sempre comento que antes de você começar a pensar mesmo em fazer uma cirurgia plástica, o primeiro que você deve fazer é mudar os seus hábitos. E a gente que não muda os hábitos, a gente vai fazer isso justamente depois que você faz a transformação. Depois você faz a cirurgia plástica. Aí é onde pensa, onde eu falo pra você, não é a hora de você mudar. A hora de você mudar é aquela hora que você está em casa, pensando, eu vou fazer um planejamento da cirurgia. Aonde é que esse planejamento? Uma das coisas do planejamento que deve ter são as mudanças de hábitos. Se você não mudar os seus hábitos, sem dúvida, você vai ter uma dificuldade para você mudar. Desde o dia de hoje, especialmente com o médico. Porque o médico, naquele momento, olha, uma das coisas que você tem o resultado vai ser você malhar. Se você não malhar, você não vai ter resultado. Se você conseguisse fazer isso antes da academia, tenho certeza que muitas vezes você nem queria passar por alguns processos cirúrgicos. Falo por experiência, tem paciente que fala assim, olha, eu arrependi de ter feito a cirurgia, porque para mim ter um resultado legal eu tenho que malhar bastante. E isso pesa muito na hora que você vai fazer um processo. Infelizmente, se você não fizer isso, você não vai ter resultado. Olá, como vai? O que seria uma escravidão pós-lipoescultura? Eu sempre deixo bem claro para o cliente que a escravidão pós-lipoescultura nada menos é do que quais são os hábitos que você vai ter quando você pratica a cirurgia, quando você faz a cirurgia em si. Existem várias mudanças que você deve tomar nesse período quando você faz a cirurgia, porque o que vai afetar a maioria das vezes é a forma como você deve se manter. E nesse aspecto sempre eu falo a questão da inserção da academia. Cara, quantas vezes você já pensou em malhar antes de você fazer a cirurgia? Muitas vezes você nem pensa, ou você já até pensou, mas você não teve esse resultado que você queria ter. Você acha que a vida não consegue ser do jeito que quer, aí você quer submeter uma cirurgia para ter um resultado. Para quem não fez a cirurgia ainda, eu sempre deixo muito claro, a cirurgia é importante, sim, mas eu acho que você mudar os hábitos antes de você fazer a cirurgia é mais importante ainda. Porque depois, se o seu resultado não chegar, uma das coisas que vai afetar vai ser o quê? Olha, eu te avisei, você não malhou. Ou você não vai conseguir ter o mesmo hábito. E quando você já faz essa prática antes da cirurgia, você já está preparado para quando terminar a cirurgia, o seu corpo responder de forma diferenciada. Então tem esse fator que já te ajuda bastante. E um outro fator que vai te ajudar é o quê? A questão da cicatrização em si. Quando você passa por um processo cirúrgico e quando você está com quando você restabelece a questão da oxigenação, porque a atividade física vai fazer esse papel para você, vai restabelecer a questão da oxigenação sanguínea, porque você vai estimular ali na academia. E se você não faz essa prática, sem dúvida vai ser uma das dificuldades que você vai enfrentar
perante o processo cirúrgico. E logo depois que você começar a recuperar, uma das coisas que o médico vai pedir para você praticar é a atividade física. Então, antes de tudo, entra na academia, começa a fazer para você não se tornar escrava. Porque depois que você entra com mau gosto ou sem afim, você vai achar a academia como uma escravidão. E isso não pode ser para você.